Olá, eu sou Cláudia Carnevale, estamos aqui no nosso estúdio do CAESP com a nossa querida colaboradora, participante, né, e convidada muito especial, doutora Mônica, do Laboratório do Centro de Convivência, e para falar sobre um tema muito importante, que é o bullying. Então, Mônica, conte pra gente, né, um pouquinho mais sobre a justiça restaurativa e o bullying. Então, acho que é importante falar o quanto é bom estar aqui. Que bom. O bullying é uma questão que recentemente foi nomeada, mas está presente na nossa convivência desde sempre. E acho que nesse lugar muita gente já tem nos ajudado a entender isso. Talvez o que eu possa dizer é que eu acho que é importante que tenha um nome hoje. Todo mundo fala, mas na minha época tinha e a gente não dava tanta importância. Toda vez que a gente consegue nomear algo, eu acho que a gente consegue também dar contorno a isso, até para poder cuidar melhor, né? Criar estratégias para cuidar disso. Como é que eu entendo o bullying? Eu acho que sim, a gente está falando de um ofensor, a gente está falando de uma vítima, só que a gente está falando dos telespectadores, né? Dos espectadores que estão em torno dessa dinâmica. Sim. E a gente tem falado no bullying muito sobre esses dois, mas a gente tem falado pouco sobre esse que está no entorno. Porque veja, se a gente pudesse, se a situação de conflito entre o ofensor e a vítima fosse entre os dois, a gente não estaria chamando de bullying. A gente estaria chamando de problemas relacionais. Sim. A gente chama de bullying porque existe uma exposição contínua e sistemática de uma pessoa frente a um grupo feito por uma ou mais pessoas, sempre buscando se colocar com poder sobre o outro, né? Se ascender sobre o outro. Usando essa dinâmica. A gente precisa olhar para os espectadores. Se eles não estivessem na cena, como eu disse antes, isso não seria configurado como bullying. Então, me parece que aí está uma pista. E que eu acho que essa pista vem dessa lógica da justiça restaurativa. Não são responsabilidades individuais. Elas são individuais, mas também coletivas. E se você trabalha o coletivo, você fortalece a produção da paz. Se você começa a trabalhar os espectadores e eles começam a ter a consciência de que eles estão fazendo algo, que você fala com eles, eles falam, não, mas eu só estava assistindo. Esse só estar assistindo traz justamente a força para esse que está oprimindo. Sim. E se a gente começa, a partir do bullying, a ter consciência de que mesmo quando eu só estou assistindo, eu estou fazendo algo, eu estou sendo ativo na construção daquela cena, eu começo a qualificar uma convivência diferente na sociedade. Eu começo a transitar de um lugar de exercício, de falar e convidar um jovem na escola. Realmente você quer fazer parte disso? Você está querendo mesmo expor o outro nesse nível? Você quer assistir isso? Então, quando você convida as pessoas a pensarem sobre isso, você está convidando, na realidade, que elas tenham consciência sobre o que ela está fazendo. Não é só assistindo. E a experiência que eu tenho tido, que quando eu trago, né, ou a equipe do laboratório, essa perspectiva para o bullying na convivência com jovens, eles têm um estalo, assim, tipo, nossa, né, eu posso usar a minha força, ser parte de uma construção diferente. Então, numa virada disso, porque então, vocês estão reunidos aqui, tá chato, quer alguma coisa para fazer, bota a sua força no Grêmio. Constrói a efetiva participação juvenil. Traz sua força, sua indignação, seus questionamentos, sua energia, seu saber, seu olhar para o mundo diferente do adulto.
para pensar algo produtivo e que te faça mais bem, te mais feliz. Isso não é um papo de, né, de quem gosta de abraçar a árvore, apesar de eu gostar. Mas é um papo de quem está vendo que é preciso agir diferente, e a potência do jovem é também de olhar para a gente e contar, peraí, eu quero te contar de um outro mundo. Se você deixa ele como espectador, você não está deixando ele só de espectador da vítima e do ofensor, está deixando ele espectador da sua própria vida. Eu não quero muito ficar falando da vítima e ofensor do bullying, porque eu acho que muita gente está falando muito sobre isso, e eu estou vendo que a gente está esquecendo de falar desse outro cenário que a justiça restaurativa super me ajuda a olhar, porque é a força do coletivo. Perfeito, porque assim, o que mais nos provoca, né, e principalmente tendo em vista a nova legislação sobre a obrigatoriedade de se trabalhar a questão da prevenção, de se trabalhar o enfrentamento do bullying, do cyberbullying, que é outro tipo de violência muito comum entre os jovens, sempre pensando assim, o que fazer com a vítima, né, a pessoa em situação de violência, o que fazer com o agressor, né, e eu acho que a justiça restaurativa nos traz a possibilidade de termos um outro olhar muito estratégico para quem dá força para que esse bullying aconteça, que é para os espectadores. E que, no fundo, né, são as pessoas que se sentem mais isentas, né, por serem passivas no processo da responsabilidade daquele bullying acontecer. Então, é um novo olhar. Né, com relação a uma reflexão de cultura de paz, que não é ser passivo, e sim ser ativo dentro de um processo dinâmico, né, relacional, dentro de uma escola, seja na família, seja na sociedade, e de se pensar o que é ser humano. Que o que é ser humano? A Mônica já falou bastante sobre isso, né, quando ela trouxe o conceito de humanidade. É a gente reconhecer a luz, a sombra, e saber como lidar com isso. Eu acho que, no fundo, é a gente reconhecer que existe dentro de cada um. Né? Ser humano, ser cultura de paz, a Mônica até brincou sobre abraçar a árvore, né? A gente não está falando de bondade, a gente não está falando de passividade, de ressignificação, a gente está falando de ação. Consciente. Das nossas potências e das nossas limitações. E talvez, né, a gente está falando de um repertório que parece que ficou piegas, né, cafona, falar, né, compaixão, paz, né, olhar para o outro, né. Às vezes eu estou trabalhando nos cursos, trabalhando conceitos, e às vezes as pessoas falam: esse seu curso aí é de autoajuda? Aí eu falo, se ajudar é. Se ajudar é. Mas por que desqualificar, né, esse lugar? Assim, vamos voltar com esse repertório. O humano não está conseguindo mesmo ter compaixão. Não está conseguindo mesmo viver em harmonia. Não está conseguindo lidar com esse repertório de palavras que nos convidam à superação nas nossas ações. Sim. Então a gente tira, né? Você tira esse vocabulário, porque a gente precisa ter um vocabulário que é de manutenção de um sistema violento, que é produtividade, eficácia, competitividade. A gente foi criando um repertório de convivência que traduz muito mais um fazer burocrático do que um fazer humanizante. Então vamos trazer de novo esse repertório, mesmo que a gente não saiba como ele é. É muito mais fácil saber o que são dados estatísticos do que é bondade. Claro, é mais difícil mesmo. Então a gente vai tirando esse repertório, porque eu não sei o que é isso. E isso me coloca no outro, diante do outro, num lugar muito desafiador, porque ele pode achar uma coisa e eu outra.
O número não. Então, a gente vai precisar voltar com isso. Então, me parece, e eu gosto do que você fala, né? Vamos entender do que a gente está falando, né? Não vamos usar os jargões, né? E a gente tá falando, quando tá falando de paz, a gente tá falando de muito movimento interno, pelo menos Sim. comigo, nossa, vivo numa Turbilhão. interno sempre. As pessoas falam que tranquilidade, vai ver o que tá acontecendo aqui dentro, né? E fazer isso um exercício de consciência o máximo que a gente consiga. Perfeito, perfeito.